Paulo Paixão solta o verbo após deixar o Inter. Vamos falar disso e ainda repercutir a semana do Inter, desfalques, problemas, próximo jogo do Brasileiro. Tudo logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, muito bom dia, chegando e pedindo já para te deixar o like, te inscrever no canal. Cara, falta 200 e pouco para bater 40 mil inscritos, então tô te pedindo a tua força neste momento aí para ajudar a bater esses 40 mil inscritos. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Inter, trocar aquela ideia de Inter logo na manhã desta quarta-feira. Que semana longa! Que semana longa. O Inter que retornou suas atividades ontem, hoje inclusive está tendo treino no Beira-Rio, talvez já tenha até acontecido quando tu vê esse vídeo, treino que foi aberto na primeira parte para a imprensa. Isso é uma coisa interessante, tá? Teve uma coletiva do Emiliano e do Ramon Dias que eles falam exatamente isso. Não sei por que os treinos são fechados. Vocês tinham que ver toda essa situação e de treino e tudo mais. Bom, eles têm aberto os treinos mais seguidamente. Uma pequena parte, obviamente, não dá para se ter uma noção completa do que acontece. Talvez possa mudar nos próximos dias, mas é bom. Eu sempre disse que fechar treino não ganha jogo, não ajuda. Tu deixar o treino aberto é a forma do torcedor saber o que está acontecendo, porque a imprensa vai lá, faz o acompanhamento e relata pra ti, torcedor, o que tá rolando. E aí tu fica sabendo, pô, eu ouvi do fulano esses dias que o jogador tal tem uma dedicação absurda nos treinos. Aí tu começa a entender por que o jogador tal e tal é titular ou não é titular. Então tem muito isso, tem muito essa questão da abertura dos treinos. Eu não acho que fechar treino cause algum problema e atrapalhe na preparação dos times, deixar que abrir o treino atrapalhe na preparação do time. Eu acho que fechar o treino não resolve todos os problemas. E aí fica sempre aquela dúvida, por que o fulano é titular? Nossa, ele deve voar nos treinos, a gente não sabe. E é bom acompanhar sim os treinos, então acho que está acertando a comissão técnica. A comissão técnica que tem reforços para essa partida, um deles é Gustavo Prado, mas tem perdas. Ontem o Inter se reapresentou sem 8 jogadores. É uma perda muito grande, é um número expressivo de jogadores que aos poucos devem estar voltando, né? 3 estão entregues à seleção, o Benítez, o Borré e o Carboneiro, esses não retornam, o Rocher eu acho que não retorna, temos o Alan Rodrigues também não deve retornar, já são 5 fora do confronto, garantidos fora do confronto diante do Mirassol, os outros a ver nos próximos dias. Bom, queria te falar um pouco mais também da questão da preparação física do Internacional. Muito se fala que a gente falava que a gente tinha percebido o Inter em queda física. O Inter não conseguia correr os 90 minutos. E aí fica aquela questão, será mesmo que o Internacional estava com problemas físicos? Ontem Paulo Paixão se manifestou a respeito disso. E eu quero repercutir com vocês. Ele se manifestou para o Pedro Ernesto Denardim, com uma conversa por telefone, e explicando algumas situações. E vamos tentar repercutir o que ele fala sobre essa questão física, né? Ele está chateado, ele se diz chateado pelas críticas que vem recebendo da questão física. E vamos lá. O que o Paixão diz, né? O Paixão que é um ídolo do Internacional, é um cara da história do Internacional, um dos maiores preparadores físicos do Brasil, de todos os tempos, mas a gente sentiu uma queda física grande no Internacional. E talvez a gente possa ter uma dimensão disso quando o Inter estiver na ponta dos cascos novamente. Vamos ver o que pode acontecer, né? Ele dizia assim, ó, que o grupo do Inter precisava de um empurrão, um incentivo extra, para que os resultados, porque os resultados não apareciam, isso deixava o ambiente pesado. Vamos lá. Se o grupo precisava de um empurrão, uma novidade, a direção acertou em fazer a troca da comissão técnica. Errou no tempo, porque isso é uma coisa que poderia ter sido feito antes. Não foi. Isso aí é uma identificação que o cara que está ali dentro, o Paixão, o Roger, se eles têm essa identificação que o grupo precisava de um empurrão, precisava de algo extra,
Como é que a direção não percebe isso? Deveria ter percebido. Pelo menos é o que se espera do departamento de futebol, ver, olha, não tá rolando. Precisamos de uma coisa nova. E demoraram para achar essa coisa nova, tá? O Paixão fala que o time retornou o ritmo e a força. Magicamente com essas trocas, né? E ainda completou dizendo, Pedro, tu imagina quem faz, abre aspas, né? Pedro, tu imagina quem faz 2 gols no Botafogo, podendo ter feito 6 num campo cheio d'água, será que não tem preparação física? Sim, o condicionamento físico tem. A gente não disse que não tem condicionamento físico. A gente disse que estava defasado, estava em déficit o preparo físico. E aí, com aquela coisa que o mesmo Paixão diz com relação ao empurrão, a um incentivo extra, os caras puxam de dentro e vão e correm e entregam, né? Então, sim, existe um condicionamento físico para esse grupo de jogadores. Não é uma coisa que está totalmente... Não tem condicionamento físico. Existe, mas precisa melhorar. E talvez a culpa não seja de Paulo Paixão. Paulo Paixão que vinha dando os treinamentos normalmente, físicos, daqui a pouco o grupo estava desmobilizado, sem vontade. E aí tu não faz o trabalho que tem que ser feito da forma como tem que ser feita. Aí o teu condicionamento físico baixa. Eu, pelo menos, nunca disse que a culpa era de Paulo Paixão. Não, é um leque de fatores. E talvez isso de uma desmobilização faça com que o cara treine pouco, entregue pouco em campo e acabe atrapalhando o seu condicionamento físico. Agora, com essa nova injeção de ânimo, que é a chegada da comissão técnica nova, do preparador físico novo, cara, talvez agora o Inter atinja o ápice que já poderia ter atingido com o Paixão. Atingiu nos últimos tempos com o Paixão, deu uma queda agora. Então, a culpa não é de Paulo Paixão, é um leque de fatores. E para mim, o principal culpado de tudo isso se chama direção do Internacional, porque a direção deixou a coisa degringolar sem ver que estava no rumo errado. E às vezes precisa tomar uma atitude de imediato e fazer a coisa acontecer. Valeu, tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal, grande abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?